Queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos chegando a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e nesse domingo estamos estudando a lição de número 11, que tem como assunto o culto da Igreja Cristã. Essa lição está idealizada para ser ministrada no dia 17 de março de 2024, né? O nosso textuário encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, que nos diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Louvado seja Deus. A nossa verdade prática nos diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Louvado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o culto é a forma, sem sombra de dúvida, pela qual nós expressamos a nossa gratidão, a nossa reverência, não somente isso, mas também a nossa adoração ao nosso Criador. Porque ao rendermos louvores a Deus, nós estamos reconhecendo, sobretudo, queridos, a soberania dele, estamos reconhecendo o seu poder, estamos reconhecendo a sua autoridade, né? E nesse sentido, nós podemos dizer que nós, os cristãos, né, nós somos ensinados a adotar uma liturgia de culto que tenha como primazia a adoração somente a Deus. Logo, nós podemos dizer que qualquer distração que interfira na prática da devoção a Deus durante o culto deve ser rejeitada, né? Há vários elementos que constituem um culto de adoração a Deus nas igrejas dos dias atuais, bem como havia nos cultos da igreja primitiva. Por essa razão, Paulo, o apóstolo Paulo, ressaltou a importância de haver ordem e decência nos cultos, conforme está lá em 1 Coríntios 14, 26. Amados, no culto prestado a Deus, deve haver adoração, deve haver oração, deve haver comunhão, deve haver manifestação dos dons espirituais, como vista na edificação, espiritual de cada indivíduo, como também, por que não dizer, coletivo. Mas, acima de tudo, queridos, não pode faltar o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Em várias ocasiões, o apóstolo Paulo se reuniu com os irmãos das igrejas por onde passava e compartilhava com eles o conhecimento que o Espírito Santo o havia concedido, não é? Considerando os elementos que se fazem presente no culto, torna-se indispensável que haja ordem para que cada exercício seja realizado de maneira proveitosa, De maneira proveitosa. Meus irmãos, entende-se por ordem o modo inteligível e racional pelo qual conduzimos e lidamos com as práticas espirituais presentes no culto. E o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, da CPAD, ele endossa essa orientação do apóstolo Paulo, sabe? Onde ele diz: não é somente o exercício dos dons de expressão verbal que deve ser inteligível. O propósito, o ato da adoração deve estar de acordo com a livre obra do Espírito Santo implícita nos dons, O exercício dos dons deve estar sujeito a certas regras, A adoradoras, ou na adoração, não se deve mostrar de maneira nenhuma, querido, uma desordem, um movimento desordenado, sabe? A autoridade apostólica de Paulo em todas as instruções precedentes sobre os dons, deve ser reconhecida
para que a adoração coletiva seja ajustada e ordenada. Amados irmãos, a exortação de Paulo não buscava tratar os coríntios, os irmãos da igreja em Coríntios, como os crentes incapazes de administrar as manifestações dos dons do Espírito da igreja. Não, ao contrário, ele apontava a beleza espiritual de uma igreja que desfrutava das bênçãos, dos dons do Espírito presente de forma abundante em seus dias. A intenção do apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, era endossar e ajustar, ajustar as práticas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, amados, para que não perdêssemos de vista o maior propósito de adorar a Deus por meio dos dons, adorar a Deus por meio da edificação da igreja, tá? Semelhantemente, nós da igreja atuais, devemos regulamentar o culto não para torná-lo mecânico, enfadonho ou demasiadamente racional, mas para encorajar os crentes a fazerem o uso dos dons espirituais de maneira honrosa e responsável, tá bom? Então esse é o nosso resumo da nossa aula semanal. Para maiores detalhes, maiores informações, eu convido o meu amado irmão, a minha amada irmã, para estarmos no domingo de manhã em uma escola bíblica dominical aprendendo mais do Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade com o resumo semanal da lição dos adultos na nossa escola bíblica dominical.